E vamos nós. Né, Samil? O Samil veio agora. E vamos nós. Gente, vamos lá para a gente fazer aquela revisão especial, né? Nós estamos falando sobre, olha lá, aula 7.5, prof. 7.2. A gente aqui com o nosso... com o nosso passador e não mouse, né? Eu sei que vocês curtiram aí o gafe da prof. Eu sei que vocês ficam ligados, mas é isso mesmo. E eu sou do tipo que eu falo mesmo. Vamos embora. Das origens até o dia de hoje. Vamos lá, então. Nós falamos, então, de pontos muito importantes. Nós começamos a partir dos coacervados. O que eram esses coacervados? Para alguns, né, algum grupo de cientistas, eles já consideram esses coacervados as primitivas formas de organismos vivos, tá? Outros consideram que eram realmente um aglomerado de substâncias orgânicas que estavam sofrendo alterações químicas para daí, então, formar as primeiras unidades celulares, formando os organismos procariontes, tá? Esses organismos procariontes têm essas células, que são células simples, desprovidas de um envoltório nuclear ou uma carioteca. Você vai ter simplesmente uma de fora para dentro, tá, galera? Parede celular de peptídeo glicano. Você vai ter a membrana plasmática, que tem aquela dupla camada, também presente lá nos coacervados. E você vai ter o citoplasma. Nesse citoplasma, você vai encontrar o quê? Os ribossomos, aqueles pontinhos escuros, tá? No seu citoplasma ou citosol. E você vai ter o material genético DNA, tá bom? E aí, existe uma teoria que fundamenta a formação ou surgimento de duas organelas importantíssimas. Você tá lembrado, né? A mitocôndria e o cloroplasto. Pois é, essa teoria é simbiose ou endossimbiose. E ela vai falar que a célula eucarionte vegetal, ela tem dentro dela um cloroplasto. E esse cloroplasto, esse cloroplasto outrora era um organismo procarionte fotossintetizador. E quando a gente fala da célula eucarionte animal, nós vamos ter as mitocôndrias. Essas mitocôndrias, eu tô em cima de ti não, né, meu filho? Agora ficou. Mitocôndrias, então, vão dar a origem, então, a essa célula animal, que não vai ter cloroplasto e que vai estar caracterizando, então, os organismos heterotróficos. Tudo bem? Então, é isso que nós temos aqui. Foi isso que nós falamos dessa teoria da simbiose ou da endossimbiose para formar essas duas estruturas. Aí tem comprovações, né, falando a respeito delas. Tudo bem? Falamos da origem dos vírus também, né? Ou acredita-se que esses vírus podem ter se formado de restos de organismos vivos, tá? Que morreram, ficaram vestígios e aí eles deram origem. Ou que esses vírus surgiram de estruturas ou elementos de material genético, ou que eles evoluíram juntamente com as bactérias, tá? Esses são os três tipos de compreensão para dar estruturação à origem dos vírus. Esses que são os parasitas intracelulares obrigatórios. E é isso aí, galera. Então, a gente vai dar uma pausa rápida para você lá na sua atividade com a sua turma, que estão super aquecidos para ver a nossa atividade. E depois a gente volta. Já, já. Sabe aquele coisa assim, ó? Pum, é um pulo, é flash, né? Vocês são assim, alunos tops. Vamos lá? Essa professora fica pulando no meio da aula, meu Deus. Vamos! A nossa atividade, questão de número 1, diz o seguinte. A aula exposta tratou de diversos conceitos relevantes para o estudo e compreensão dos assuntos tratados pela biologia. Pois é, nós falamos de simbiose, falamos da origem do vírus, falamos do que era os seres autotróficos e heterotróficos, revisamos isso, né? Ok. Os conceitos abaixo relacionam-se aos... Então, vamos lá.
Presta atenção ao primeiro conceito. Nesse quadrinho ao lado, você vai dizer o que é, o que se encaixa dentro desse conceito, tá bom? Então, o conceito número 1 diz o seguinte: são organismos acelulares. São organismos acelulares, sem metabolismo próprio, cuja origem ainda não tem um consenso. Olha lá. Acelular, esse A, ele vai representar uma ausência de alguma coisa, né? Esse prefixo aí dentro, antes da célula ali. Então, acelular, desprovido, organismo desprovido de quê? Célula. De que nós falamos? De quem foi que nós falamos durante a aula que não tem célula? Nós falamos de bactérias, não foi? Nós falamos de célula vegetal e animal, não foi isso? Mas a gente falou também no finalzinho de quem? Dos vírus, exatamente. Os vírus encaixam-se perfeitamente dentro desse conceito. Eles são organismos desprovidos de células, portanto, acelulares. Apresentam metabolismo somente quando parasitam um ser. Seja ele uma planta, um fungo ou um ser vivo, um animal, tá? Então, quando ele está dentro de um organismo vivo, dentro de uma célula, aí sim ele apresenta o metabolismo que ele vai desenvolver ali, compartilhar esse metabolismo com o organismo que ele está parasitando, tá bom? Aí nós temos o conceito 2. Você pode colocar no quadrinho aí vírus, tá bom? Sua origem está associada ao englobamento de um procarionte fotossintetizante, quase não sai, em simbiose com outro procarionte anaeróbio. Vocês repararam que o Samuel ele fica tendo um trabalho, a professora de biologia, né? Ela tá falando, ela corta bem no meio, ele fica assim com a mãozinha. Vamos lá. Então, olha lá, de novo. Sua origem está associada ao englobamento de um procarionte fotossintetizante em simbiose com outro procarionte anaeróbio. De que nós estamos falando? Dentro dessa teoria da simbiose ou da endossimbiose, nós falamos tanto do surgimento do cloroplasto, quanto também do surgimento da mitocôndria, não é? Mas a mitocôndria, ela é uma estrutura, ela era esse representante aí, fotossintetizante? Não, né? As mitocôndrias outrora eram procariontes aeróbios e não procariontes fotossintetizadores. Então a gente está falando de quem? Dos cloroplastos, perfeitamente. Por último, você tem o terceiro e último conceito. É o aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. Aí a gente podia acrescentar. Também tem, na parte interna desse envoltório molecular, né, proteico, você tem aí os lipídios, a bicamada de lipídios, tá? Que vai lembrar a unidade celular que nós temos hoje. Quem que nós estamos falando? Sim, dos coacervados. E agora a gente completa aí, então. Olha lá. Vírus, os cloroplastos e os coacervados. Tudo bem? Tranquilo? Acertou? Tá vibrando aí? Ok, eu ouvi o seu grito daqui. Acertei toda, professora. Muito bem. Questão 2. Identifique as estruturas incomuns entre a célula eucariota vegetal e a célula animal na figura abaixo. Na verdade, nas figuras, né? Porque nós temos a célula vegetal e a célula animal. Vou colocar um Vzinho e um Azinho, tudo bem? Vegetal e animal. O que eu tenho na célula vegetal, hein, prof? Eu tenho mitocôndria, não é? Eu tenho cloroplasto. Ok, eu tenho uma parede celular, vou colocar como PC. Eu tenho um vacúolo. Aí, ó. Eu tenho um núcleo, obviamente, né? Não era uma célula eucarionte. Ok? Aí tem complexo de Golgi, com endoplasmático também aqui, tá? Tudo bem. E na célula animal, eu vou ter o quê? Aí já marcou aqui, né? Eu pensei que fosse para passar primeiro para outra, mas não tem problema não. Então, ele estava pedindo para você diferenciar, mas eu quero que você observe a outra lá, tudo bem? A célula animal, deixa para lá rapidinho.
Aqui você tem os centríolos, o núcleo que também está presente lá na animal, tá? Você tem o retículo endoplasmático, retículo endoplasmático, complexo golgiense, ok, as mitocôndrias, não é? Então, o que não vai... E tem uma estrutura aqui, ó, que são os lisossomos, que vão fazer a digestão. Aí, agora sim, era para aparecer a minha setinha, mas tudo bem, olha lá. Então, você tem de estruturas que não vão estar presentes, que está aqui na célula vegetal, que não está presente na célula animal. E aí você tem, deixa eu colocar em azulzinho para você destacar, a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto. Tudo bem? Deixa eu apagar esse... Deixa eu ver se ele vai apagar só isso aqui. Ah, muito bem. Tá certo? Então, essas são as estruturas que vão estar presentes na célula vegetal, célula eucariota, que não vão estar presentes lá na célula animal. E o que vai ter na célula animal que não vai estar presente lá na vegetal? Os lisossomos. Tá aqui. Esses lisossomos é como se fosse um estômagozinho, né? Um intestinozinho que vai fazer a digestão. E esses lisossomos, eles são originados aqui, ó, do complexo de Golgi, desses vacúolozinhos, dessas bolsinhas que saem, se desprendem desse complexo e formam esses lisossomos que vão fazer a digestão celular. Tá bom? Mas a gente vai ver isso mais pra frente também. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos seguindo. E aí vem sempre uma carimbada, né? É desse preço. Questão de número 3. O que propõe a teoria de Lins-Margulis? Diz o seguinte, ela fala da teoria da endossimbiose ou da simbiose, onde os cloroplastos e as mitocôndrias das células eucariontes surgiram dessa simbiose, ou seja, dessa relação que tinha entre esses organismos procariontes, um determinado grupo que era fotossintetizante e o outro que era eucarionte, junto com esse organismo que era anaeróbio procarionte, tá? Então você tinha 3 procariontes de ações diferentes, com atividades metabólicas diferentes. E a partir dessa teoria, da compreensão de Lins-Margulis, você teve toda essa estruturação de como que foi que esses organismos vieram parar dentro desse ser procarionte anaeróbio. Ele estava precisando se alimentar, incorporou, né, essa bactéria aeróbica que vivia na presença de oxigênio, e ela não vivia, mas a outra vivia, foi incorporada e ficou ali. Professora, por que ela não foi digerida? Porque ela foi tão interessante, eu acho que ela estava meio assim, que não estava muito satisfeita, né? Aliás, ela estava meio satisfeita, e aí acabou não precisando fazer digestão de nada. Ela ficou ali paradinha, e aí ela começou a realizar o seu processo metabólico. E aí, o que essa procarionte anaeróbia percebeu? Opa, se eu ficar com ela aqui dentro, eu vou ter mais benefícios, né? Eu posso fazer com que ela me forneça energia. E aí, o que eu vou dar em troca? Proteção. Quem não gosta de ser protegido, né, galera? Muito bom. E aí, foi dessa forma que se conectou a mitocôndria e os cloroplastos, dando origem a essa célula eucarionte vegetal e animal. Tudo bem? Tranquilinho? Aí a gente tem mais uma. Meu Deus do céu. Questão de número 4. Mencione ao menos uma evidência de que as organelas denominadas cloroplastos e mitocôndrias tiveram sua origem a partir da simbiose entre os organismos procariontes. Então, olha aqui para mim. Dentro dessa compreensão, desse raciocínio, como é que eles chegaram a deduzir isso? Que esses cloroplastos e essas mitocôndrias, elas eram de fato organismos procariontes que foram incorporados. A partir de evidências, né? Uma dessas evidências está relacionada com a capacidade dessas estruturas conseguirem sintetizar proteínas. Para o processo de formação de proteína, tá? Eu preciso de mecanismos
para que eles estejam ocorrendo. Eu preciso que antes de formar as proteínas, eu tenha RNA mensageiro, RNA transportador e que o material genético me codifique, me passe as instruções. E isso só o material genético pode fazer. E eles detectaram isso, que justamente nos cloroplastos e nas mitocôndrias você tinha essa formação, essa sintetização de proteínas. E eles perceberam que não era da célula, e sim era originada dessas estruturas, ou seja, dessas que passaram a ser chamadas de organelas citoplasmáticas dentro dessas duas células eucarióticas. Tudo bem? Outra situação é que esse material genético, DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos, que nenhuma outra organela, tá? Nem o complexo de Golgi, nem o retículo endoplasmático, nem ribossomos, tá? Nenhuma dessas outras, os isossomos, nenhuma delas, também são consideradas organelas, nenhuma delas vai ter material genético, só os cloroplastos e as mitocôndrias. E eles têm capacidade de duplicar-se. Não fazem, mas teriam essa capacidade de se duplicar. Tá bom? Então é uma outra evidência. Mas na questão a gente colocou aqui, agora pode me tirar... Na resolução aqui nós colocamos o seguinte: algumas das proteínas necessárias à fabricação das mitocôndrias e dos cloroplastos são produzidas exclusivamente pelo DNA dessas organelas e não pelo DNA contido no núcleo das células. Então, essa é uma das evidências, mas a gente falou também das outras, tá certo? Então, galera, quando a gente fala, olha aqui pra mim, quando a gente lembra e a gente está construindo todo um histórico, a gente voltando no tempo para entender o que hoje está muito bem embasado, muito bem compreendido na comunidade científica. Que nós temos organismos que são unicelulares, procariontes, temos organismos que são pluricelulares ou multicelulares, nós, né? Que somos dotados por várias células e essas células são chamadas de células eucariontes, tá? Os únicos organismos que vão ter células procariontes são as bactérias, certo? São os únicos grupos aí que dá presente aí essa célula procarionte, que é a célula simples. Mas quando a gente fala de simplicidade, não quer dizer que ela não é importante, não quer dizer que ela não possa trazer uma situação, como a gente falou ali no início da aula, letal. As bactérias, elas não são assim tão inofensivas, não. Algumas são justamente causadoras da morte, dizimação de grande parte da população. Sim, tá? Trazendo as doenças, certo? E aí, quando a gente volta aí no tempo da formação, como que esses organismos começaram a se formar na superfície da Terra, aí a gente vai lembrando de todas essas teorias. As teorias trazidas, né, ou a compreensão de como era a atmosfera primitiva trazida por Opário e Haldane, tá bom? A teoria da endossimbiose pelo Margulis, certo? Então, tudo isso vai se encaixando para a gente conseguir detectar e perceber hoje o que nós temos, a compreensão que nós temos. Você vai perceber uma coisa, tá? Por isso que a gente vai trazendo essas informações. Que como eles viam em séculos atrás, hoje parece muito surreal pra gente, certo? Hoje parece muito surreal. Antigamente, se você falasse assim, tem vida lá na cratera de um vulcão. Não, gente, era quase assim, que loucura, como? Temperaturas altíssimas. E a gente, durante a aula, a gente mostrou ali. Temperaturas baixas, menos 272, né, graus Celsius. Também, nesse meio, com essa temperatura baixíssima, também existem bactérias. E a gente eu acho que a gente tem muita coisa ainda para descobrir, muita coisa. Infelizmente, a velocidade com que a gente está perdendo essas informações, ela é muito maior do que a gente consegue avançar, né, cientificamente, gerando esse conhecimento científico. Infelizmente. Muitos ambientes têm sido perdidos e justamente nesses ambientes que nós teríamos muitas respostas
mas nós estamos aqui para tentar compreender tudo isso e voltar um pouquinho das nossas ações, né? Pensarmos o que nós estamos fazendo nesse planeta. Nós temos um papel importante, assim como todos os organismos. Uma lesma, uma formiga tem importância, um fungo tem importância, uma aranha lá no teto da sua casa tem importância de estar ali. Então, todos temos que pensar e refletir sobre as nossas ações. Sim. Professora, você está dizendo essa questão ambiental dessa aula aqui, tudo bem? Que a gente faz parte do meio, não é? Então, quando a gente pensa no meio, a gente se inclui e aí a gente pensa nas nossas ações e tem que ser positivas. Deixa de negativismo, né? Deixa de ações que prejudicam ainda mais o nosso ambiente. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, essa foi a nossa aula 7.2 e eu te aguardo com muita expectativa para a nossa próxima aula. Tudo bem? Beijo no coração!